Então hoje temos uma oradora muito especial, internacional. Ela nasceu em Pedro Leopoldo. Você mora onde agora? Lá mesmo. Então ela nasceu e ainda mora lá mesmo. Bonitinha. Nasceu em Pedro Leopoldo em 1º de outubro de 1950. Encontrou um berço espírita e a oportunidade de conviver com Chico Xavier desde a infância. Que inveja! Pois seu pai fazia parte da diretoria do Centro Espírita Luiz Gonzaga e era colega de serviço do médium na Fazenda Modelo. Célia Diniz vivenciou e ainda vivencia uma dolorosa e desafiadora prova com a desencarnação de 2 de seus filhos. Essa história é tão marcante que está retratada no filme As Mães de Chico Xavier e no livro homônimo. Então, meus amores, direto de Pedro Leopoldo, vamos receber nossa querida. Ai, que coisa mais linda, dá vontade de apertar e levar para casa. Fica à vontade, a casa é sua. Muito doce você. Queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu estou muito feliz por estar aqui a primeira vez nessa casa, algumas vezes nessa cidade que eu adoro. E por falar em inveja, eu morro de inveja das estradas de vocês. Eu vim de Votuporanga para cá, um tapete. Se vocês virem as estradas de Minas, vocês vão chorar junto comigo. Em 1983, quando meu filhinho se foi, eu ministrava 30 aulas de química no maior colégio da minha cidade. E a minha tragédia virou uma tragédia que a cidade inteira comentava. Porque a cidade era pequena, a minha família muito grande, eu dava aula há muitos anos, era muito conhecida na cidade pequenininha ali. Então, a partir desta data, todas as vezes que uma tragédia acontecia com alguém, eles iam me procurar lá no colégio. Iam me perguntar onde que eu havia encontrado forças para sepultar um filho. Eles diziam que uma mãe espírita sepulta um filho de uma forma diferente, com muito mais serenidade, com muito mais força, com muito mais coragem e muito mais um monte de coisas. E eu não me sentia assim. O que eu sentia era que o meu mundo havia desabado sobre a minha cabeça e que eu estava sofrendo uma dor que eu nunca imaginei o tamanho e a profundidade dessa dor até senti-la. Mas, mesmo em face desta dor, as pessoas achavam que uma mãe espírita é diferente. E eu fui ao Chico e disse: Chico, as mães têm me procurado em busca de consolo, de conforto. E eu sinto que elas saem de perto de mim exatamente como chegaram, que eu não estou dando conta de levar este consolo a elas. E o Chico me disse: minha filha, você é uma privilegiada, porque para você a dor chegou depois do Evangelho. Você não sabe o que passam as mãezinhas, que o Evangelho só vem
depois da dor. É claro que o Chico não dizia que jamais será consolado quem buscar Jesus só após uma tragédia, uma perda. Claro que o Chico não dizia isso. O que ele estava dizendo é que nós, espíritas, sabemos por que sofremos. Porque nós, espíritas, sabemos quem somos nós. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos o que viemos fazer aqui. Nós sabemos de onde vem a dor, de onde vem a tristeza. A doutrina espírita é um patrimônio religioso impressionante para nos explicar o sentido da vida, para nos explicar por que sofremos. E é isto que as pessoas viam em mim, como viam em todas aos que conseguem, através da religiosidade, se curvar, realmente se curvar diante da vontade de Deus. Então, gente, eu comecei há 30 anos atrás, aproximadamente, a responder uma pergunta que as pessoas chegavam para me fazer. O meu filhinho se foi, as pessoas diziam. Meu filhinho sofreu uma leucemia e viveu só 5 anos. Por que Deus fez isso comigo? O meu pai se infartou tão jovem ainda, 50 e poucos anos. Por que Deus fez isso comigo? O meu irmão morreu por uma bala perdida. Por que Deus fez isso comigo? E então, eu ficava escutando aquilo e ficava pensando, gente, que dificuldade que é a gente responder para uma pessoa a causa do sofrimento, responder em meia hora de conversa, levando esse conteúdo filosófico e doutrinário que nós estamos estudando há 20 anos. Vou me fazer entender melhor um pouco. Eu estava em Uberaba e uma senhora veio conversar conosco depois da palestra e falou assim: eu não quero mais saber de espíritas para me consolar. Eu não quero mais saber de espíritas para me consolar. A senhora é minha última esperança. E eu dizia: então, minha querida, você não tem esperança mais nenhuma, porque eu também sou espírita. Aí ela me conta a história dela. Ela estava abraçada com o álbum de formatura do filho, que terminava o curso de engenharia, e já tinha feito aquelas fotografias, o álbum já estava montadinho quando ele se vai. E ela não tinha tido a alegria de ver a consolidação daquele sonho. Quem aí que já viu? Vocês têm a fisionomia tão jovem, mas eu vou fazer a pergunta. Quem aí já teve a alegria de ver um filho colando grau na universidade? Quem? Vocês sabem o tamanho da alegria, não sabem? É igual a do dia que eles nasceram. É uma alegria que não tem tamanho. E essa senhora não tinha tido essa alegria. Porque numa noite ela escuta o barulho no depósito de gás da casa dela, assim ao lado da casa dela, o depósito de gás. Ela escuta um barulho e vai ver o que é, e tinha um ladrão lá, tinha um assaltante. E ele se aproxima dela com o revólver na mão. E no ímpeto, ela grita pelo filho, que estava assim muito perto. Ela grita pelo filho, o filho vem correndo e cai aos pés da mãe com 2 tiros na cabeça. E ela estava
desesperada, porque junto com a tristeza, junto com a frustração, junto com a perda, ela trazia um sentimento de culpa de todo tamanho. Ela me perguntava: se eu não tivesse gritado, meu filho estaria vivo, não estaria? Eu sou a culpada. E além de tudo, gente, o jornal ainda solta no dia seguinte: para salvar a mãe do assalto, o filho morre baleado. Então era dor demais. Era dor demais. E o que é que ela estava encontrando nas casas espíritas? Que ela procurou. Você tem que conformar. Você pediu para passar por isso. Isso é um resgate. Você precisa de ter força. Você tem que aceitar a vontade de Deus. E ela estava escutando a nossa empatia ao contrário. Por que empatia ao contrário? Porque a gente sabe que o acaso não existe. A gente sabe que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Ninguém morre antes da hora. Nós sabemos uma série de coisas, mas nós levamos 20 anos para aprender essas leis que regem as nossas vidas nos dois planos, para ter essa certeza de que está tudo certo, que o acaso não existe, etc, etc, etc. Então, a gente vai para cima de uma pessoa enlutada e diz para ela: você tem que conformar, você tem que aceitar. E eu fiquei imaginando, por que ela teria que compreender em um segundo as leis que a gente levou tanto tempo para entender? E nós, em vez de nós nos colocarmos no lugar da pessoa que não sabe nada das leis da vida, a gente quer que a pessoa se coloque no nosso lugar. Ou seja, a gente quer que a pessoa reaja como nós, que conhecemos a doutrina, reagiríamos. Eu expliquei direito? E eu fiquei imaginando por que ela não queria saber de espíritas. Era o dedo acusador nosso. Você tem que aceitar. A morte não existe. A gente adora dizer isso. A morte não existe. E eu fiquei imaginando como é que o Chico Xavier nos recebia em Uberaba. Quando a gente chegava lá, com o coração despedaçado, eu tenho a impressão que o Chico até podia me olhar e pensar assim: ela já podia estar melhor um pouco. Ela nasceu numa família espírita. Ela já podia estar seguindo adiante, bem mais inteira. Ele podia até pensar isso, mas ele não falava, ele não me cobrava. Ele abria os braços, com os olhos lacrimejando, e dizia: como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é, minha filha? Então, quer dizer, ele se colocava no lugar da gente, no lugar do nosso egoísmo, do nosso amor apegado, no lugar da nossa indigência espiritual. Nos aceitava e não julgava a nossa dor. A gente recebe as pessoas dizendo: a morte não existe. De uma certa forma, nós aprendemos isso, que a morte não existe. Mas as palavras têm vários significados. Vamos ver o significado que Emmanuel, guia espiritual de Chico, dá a esta situação. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Entenderam?
Olha a beleza poética de como Emmanuel descreve esta dor. Essa dor indescritível, quando o que ele está falando é o seguinte, que fechar um caixão, um esquife, num rosto amado, e sepultar aquele rosto, aquele corpo, e ter pernas para sair daquele local, e prosseguir vivendo, é uma dor insuportável. E isso aqui é morte. E isso existe. Isto existe. Então, se nós somos espíritas, e sendo o espiritismo o consolador prometido por Jesus, é claro que nós compreendemos que a morte não existe. Mas esta faceta da morte é verdadeira e terrível. E essa faceta existe. Então, meus queridos, nós não podemos insultar a dor das pessoas dizendo que isso aqui não existe. Não podemos. Então, nós precisamos de saber como acolher o que sofre. Como acolher aqueles que sofrem. E é claro que ao conhecer a doutrina espírita, eles vão chegar à conclusão de que morrer é voltar para casa. É simplesmente voltar para casa. Eles vão chegar a esta conclusão naturalmente. Mas a princípio, no acolhimento, o trauma da perda, a morte existe sim. E nós temos que nos curvar diante dela e da dor que ela causa. Não tem como não sofrer essa dor. As pessoas me perguntavam, por quanto tempo que vai doer isto? E eu lembrava de Emmanuel, o nosso sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. O nosso sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. Então, às vezes, nos acontece alguma coisa e a gente gasta uma energia enorme dizendo, não aceito isso, não aceito que isso aconteceu comigo. E aí, então, não tem como conseguir superar essa dor. A doutrina espírita traz uma coisa diferente de todas as outras religiões cristãs. Ela traz respostas. O iluminado Papa João Paulo II, na década de 80, disse assim, sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Eu achei tão lindo o Papa ser tão humilde de dizer, não sei como é que a vida continua. Eu sei que a vida continua, mas eu não sei como. E o Papa não tinha obrigação de saber, porque na liturgia dele, os espíritos não voltam e não contam. E na nossa, os espíritos voltaram e nos contaram como é essa vida no mundo espiritual. E nos contaram também coisas incríveis, como por exemplo, quando a gente vem para a Terra, a gente já vem com o gênero de morte escolhido. Vocês sabiam disso? Já perceberam isso nos estudos? Cada pessoa, nós não temos o destino pronto, todo traçado. Nós podemos modificar o nosso destino a cada dia. Mas tem 4 ou 5 coisas que não dá para mexer. Que a gente vai inexoravelmente passar por elas. E entre essas coisas está o nosso gênero de morte. De que você vai morrer? E quando que você vai morrer? Se você vai ter uma doença longa, um mal súbito, uma doença mais curta, se vai ser uma tragédia, se vai ser um acidente, se vai ser um assassinato.
Isto é o nosso gênero de morte. E a gente já vem para a terra sabendo como que vai ser a nossa morte. Não temos condições de ter essa verdade aflorada na nossa mente. Não temos. Não damos conta de lidar com isto. Mas esta realidade nos faz encarar a morte de outra forma. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que quando uma tragédia acontece na nossa vida, nós precisamos de elevar as nossas concepções acima das concepções materiais. O que é isso? Eu olho a morte de uma forma material, é como algo que me espera no final da minha caminhada. Lá no final da minha caminhada tem algo me esperando, a morte. Isso é olhar na horizontal, do ponto de vista material. E um espiritualista que nós somos, como é que olha? Olha a morte lá de cima. Olha a morte do que ela realmente é. Porque nós temos uma vida só. Sabiam que nós temos uma vida só? Deus nos criou e nos deu uma única vida. E nessa única vida, ora eu estou encarnada, ora eu estou desencarnada. Ora eu estou encarnada, ora eu estou desencarnada. Mas a vida é uma só. E eu posso até dizer, e vimos na doutrina, vida passada, vida futura. Mas, na verdade, a gente está passando aqui por existências, porque a vida é uma só. E a doutrina espírita alargou os limites desta vida, para muito antes do berço que nos acolheu, e muito além do túmulo que nos aguarda. Essa vida ampla, essa vida ampla. E quem somos nós? Nós não somos pessoas humanas. Sabiam que nós não somos pessoas humanas? Nós somos, em essência, seres espirituais. E nós estamos humanos. A moçada aqui da frente sabe a diferença entre ser e estar? Sabe? Eu sou de Pedro Leopoldo e estou em São José do Rio Preto. Certo? Eu sou um espírito e estou provisoriamente dentro de um corpo físico. Em essência, somos seres espirituais. Por que a gente tem que morrer? Porque somos espíritos, fomos criados no mundo espiritual e para lá nós temos que voltar. Porque lá que é a nossa casa. Olha que beleza de ensinamento. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Por isso, meus queridos, eu não estou aqui na posição de quem veio ensinar nada. Eu estou aqui apenas compartilhando o que eu tenho aprendido. E é maravilhosa a obra. Quem já leu esse livro? Olha, espera aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Beleza. Quem leu o livro Nosso Lar? Beleza, entendi. Vocês vão esperar isso aqui virar filme, né? Para poder ler. Entendi. Entendi como é que funciona a coisa. Meus queridos, não conhecer a obra de André Luiz, os 14 livros, é não conhecer o que a doutrina espírita tem de mais revelador, de mais instigante, de mais precioso para complementar Kardec. E é na obra de André Luiz que a gente aprende umas coisas. Por exemplo, a nossa existência foi organizada por alguém mais elevado do que nós. Sabiam disso? Isso se chama planejamento reencarnatório. Nós todos tivemos espíritos mais
elevados do que nós, nos ajudaram na escolha das provas, na formação da família. E se me permitem, eu daria um exemplo hipoteticamente meu. Vamos supor que eles falaram comigo lá no plano espiritual, ó, 5 espíritos, vocês vão ser de novo uma família. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o filho mais velho, você vai ser o do meio, você vai ser o caçula. E a gente lá, ó, que beleza, nós já nos amamos, não é? Que bom. Então a gente vai formar uma família lá embaixo, vamos embora, todo mundo feliz e satisfeito. Quem vem na frente e fica 25 anos para trazer o outro, isso aí passa num segundo, é um segundo. E então, de repente, um desses 3 que seriam meus filhos, um deles vira para mim e diz assim, eu vou ser seu filho, mas tem um probleminha, eu vou ficar só 3 anos lá. E eu digo para ele, que beleza, você vai libertar daquele planeta de prova e expiações tão rápido assim? Que beleza, só 3 anos? Ele fala, dessa vez só 3 anos vai ser suficiente. Nossa, que beleza. E ele me devolve a pergunta, e você, quanto tempo você vai ficar? Eu diria talvez uns 80, 90 anos. E o Espírito me dizia, o que você fez para ter que ficar lá tanto tempo assim? O que você aprontou? Isto é olhar a morte lá de cima. Vocês percebem? Olhar antes de vir. Acontece que a gente vem, mergulha dentro de um corpo de carne. O nosso cérebro da carne limita essa nossa percepção do que seja viver, do que seja nascer, do que seja morrer. E a gente sofre muito. Por isso, a religião, para nos lembrar quem somos nós, o que viemos fazer aqui, e nos ensinar que a morte realmente é apenas um instantezinho no caminho infinito que é a nossa vida. É uma religião maravilhosa. Viktor Frankl, já viram falar esse nome? Austríaco, psicólogo, psicanalista austríaco, esteve no campo de concentração. Ele esteve em vários guetos e depois foi para o campo de concentração. Lá, a esposa dele foi obrigada a abortar o filhinho que eles estavam esperando. Os pais foram mortos, os irmãos dele foram mortos, a esposa dele foi morta depois do aborto. E ele saiu do campo de concentração, querendo mostrar ao mundo que o ser humano tem uma capacidade que se chama resiliência. Resiliência é uma capacidade do metal. O alumínio, por exemplo, o alumínio leva uma pancada, amassa. Sob determinadas condições, o alumínio volta exatamente ao que era antes. E Viktor Frankl queria mostrar que o ser humano é assim. Que a gente pode levar a pancada que for, que sob determinadas condições, a gente consegue voltar ao que era antes. Ou seja, encontrar novamente a alegria de viver. E o Viktor Frankl escreve um livro sensacional, mostrando essa nossa resiliência. O livro se chama O Sentido da Vida. Best-seller. Só que lá tem uma frase curiosíssima. Ele diz assim num determinado momento: a vida não é insuportável pelo que nos acontece. A vida é insuportável pela falta de sentido do que nos acontece. Então, ele não sabia por que ele sofreu tanto no campo de concentração. E nós sabemos de onde vem o sofrimento. E isso faz toda a diferença. Faz com que o sofrimento seja mais tolerável. Em maio de outro exemplo, eu quero
refletir sobre este patrimônio religioso e filosófico que nós temos para nos explicar o sentido da vida e o porquê sofremos. E é só nós que temos. Só as religiões reencarnacionistas, só a reencarnação consegue explicar a origem do sofrimento. Em maio de 2006, Bento XVI, o venerando Papa, foi visitar Auschwitz. Lá viu o Museu do Holocausto, viu a barbárie, viu os absurdos cometidos contra os judeus. Milhares foram mortos nos fornos de cremação. E o Bento XVI deixa o mundo estarrecido quando ele pergunta: onde estava Deus que permitiu que isto acontecesse? Onde estava Deus? Imaginem, meus queridos, se o Papa não sabia onde é que estava Deus, o que ia ser dos católicos? Eles é que iam saber? Mas muitos sabiam. O Frei Beto escreve um artigo no jornal que chama O Silêncio de Deus. Quem tiver interessado, só bota lá no Google, O Silêncio de Deus, que vocês vão ver. E põe Frei Beto, que tem um livro que chama assim também. Vocês vão ver, o Frei Beto diz uma coisa que nós espíritas talvez disséssemos. O Frei Beto fala: o Papa pergunta onde estava Deus. O Papa reclama do silêncio de Deus. E com certeza, naquele momento, Deus silenciava, perguntando: onde estava o homem que permitiu que isto acontecesse? Onde estavam os homens que permitiram que isso acontecesse? Era uma resposta que nós daríamos, não é verdade? Então, meus queridos, nós temos respostas. Nós sabemos por que sofremos. Quando uma coisa nos acontece, a gente não pergunta por que Deus fez isso comigo, porque a gente sabe que o que Deus faz é nos proteger e nos amparar em face das nossas dolorosas colheitas. E nós sabemos, pela questão 614 de O Livro dos Espíritos, que Deus criou leis para regerem as nossas vidas. E nós só somos infelizes quando dessas leis nós nos afastamos. E daí vem o sofrimento, e daí vem a dor. Dos meus pais, a maior gratidão realmente, por ter recebido num berço espírita essa alma tão endividada com a contabilidade divina, tão necessitada dos conceitos espíritas. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, olha, quer ver? Tá vendo esse bambuzal? Esse bambuzal, quem conhece esse lugar aí? Ninguém conhece? Esta é a Fazenda Modelo. É o local onde o Chico trabalhou durante 30 anos em Pedro Leopoldo. Chico viveu em Pedro Leopoldo mais da metade da vida dele. 49 anos em Pedro Leopoldo, 43 em Uberaba. Esse bambuzal é maravilhoso. Eu convido a vocês para irem a Pedro Leopoldo conhecer os caminhos de luz. Chico Xavier, que é o lugar onde ele nasceu e onde ele trabalhou, está tudo lá muito direitinho. E convido também para o Congresso Espírita, terceiro Congresso Espírita de Pedro Leopoldo, .org. Vocês vão ver lá, está excelente a programação em julho, vai ser uma alegria se puder ver vocês por lá. Quando meu pai desencarna, ele estava construindo casinhas para as famílias assistidas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier em 1927, que é o que nós presidimos hoje. E na volta para casa, o meu pai foi atropelado por um caminhão. 3 dias depois, o Chico nos contou. Chico já estava morando em Uberaba. O Chico nos contou
que o Bezerra de Menezes se aproximou dele e falou: Chico, vamos no hospital desligar o Lico. Está na hora da partida dele. Desligar os laços perispirituais do corpo físico. Se alguém não entender o que significa se desligar aí, pergunta depois para o pessoal da casa, tá bem? Então, Dr. Bezerra chama o Chico para ir ao hospital desligar o Lico. Quando o meu pai sai do corpo, ele escuta alguém dizer pai, e ele olha aquela mocinha e não reconhece. E ela diz: pai, não está me conhecendo? Eu cresci. A mediunidade do Chico é tão extraordinária, que ele foi capaz de dizer o que o espírito Lico sentia e pensava naquele momento. Porque o espírito Lico, tomado de intensa emoção, não deu conta de falar nada. Mas ele pensou: minha filha, 7 anos de saudade. Estava ali, aguardando o meu pai, no limiar da eternidade, a minha irmãzinha Deise, que aos 9 anos de idade, a caçula, também tinha sido atropelada por um caminhão. Então, eu conto essa história para as pessoas saberem que vamos reencontrar os nossos entes queridos. Se a gente sair daqui melhor do que chegou. É preciso sair daqui melhor do que chegou. É a questão 132. Qual a necessidade de vir para a Terra? Aprender a amar. Então eu gosto de levar essa esperança. Eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia e merecimento, nós todos vamos nos reunir de novo no plano espiritual. Porque a bondade de Deus não permite que nós aprendamos a amar uns aos outros e depois vem um fenômeno chamado morte que vai nos tirar do convívio dessa pessoa para toda a eternidade. Então isso não acontece, não é assim que funciona a lei. A minha mãe acreditava tanto na vida que continua, que quando meu pai se vai, a minha mãe fica com 61 anos de idade. Meu pai tinha 66. E uma tarde ela estava assim mais melancólica do que o normal. E eu falei: mãe, por que a senhora está tão triste hoje? Tinha algumas semanas que meu pai havia partido. A senhora está muito mais triste hoje, mãe. O que foi? Então, antes de eu falar para vocês qual foi a resposta da minha mãe, eu preciso de contar que quando ela começou a namorar o meu pai, eles dançavam. Minha mãe era operária da fábrica de tecido, onde trabalhavam as irmãs do Chico, as irmãs do meu pai, onde trabalhavam as moças pobres que não puderam estudar. Então ela era funcionária e tinha o clube da fábrica de tecido, onde eles iam dançar. E quem dançasse, sem brincadeira, quem dançasse 3 vezes com a mesma pessoa, era sinal de compromisso. As comadres já começavam a perguntar: vai dar casamento. E meu pai dançava com a minha mãe e dançava também com uma linda morena chamada Josefa. Depois, na outra vez, ele dançava com minha mãe e dançava com a Josefa. Já estava todo mundo comentando com quem que Lico vai casar, porque ele estava se comprometendo ali com 2. Agora eu volto para a sala da minha mãe, lembrando que, cumprindo o planejamento reencarnatório, meu pai se casa com Lia. Lico se casa com Lia. E cumprindo o planejamento reencarnatório, a Josefa morre aos 20 e poucos anos de idade, mantendo preservada na memória de todos a própria beleza. Porque ela morre aos 20 anos. Agora eu volto para a sala da minha mãe. Mãe, por que a senhora está tão melancólica hoje? Ah, minha filha, eu estou aqui pensando. Tem certeza que Lico já encontrou com Josefa? Aí, a gente ia a Uberaba, encontrava muito com o Divaldinho Matos lá em Uberaba.
A gente ia a Uberaba, sentava na mesa para comentar o Evangelho. E quando acabava que o Chico ia ler as mensagens, a minha mãe não tinha pedido mensagem do meu pai, ela não tinha coragem de fazer isso. Mas ela ficava ansiosa. E o Chico lia a mensagem, lia, não era do meu pai. Quando acabava, o Chico falava assim: ô Lia, Lico teve aqui, mandou falar que está tudo bem, mas ele não ia dar mensagem não, porque tinham tantos jovens precisando de escrever para suas mãezinhas desesperadas. Aí minha mãe falava: não, está muito certo, Chico, e a gente ia embora. Mas daí 6 meses nós de volta. Acabava a reunião: ô Lia, Lico teve aqui, mandou dizer papapá, tá muito certo, Chico. Que tudo que Chico falava, a gente falava que estava certo, mesmo que a gente não concordasse. Na 3ª vez, minha mãe já entra no carro, emburrada. O que foi, mãe? Estou aqui pensando, minha filha, seu pai deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá. Não tem nem tempo de me mandar uma mensagem. E aí, em casa, ela orava e cobrava dele: Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? Finalmente, 2 anos após a partida do meu pai, ele manda uma carta que começa assim: Lia, para que tanto barulho? E eu conto essa história para os enlutados. Não é para fazer o enlutado rir. Eu não modifiquei uma vírgula nessa história para ela ficar engraçada. Ela é desse jeitinho mesmo que eu contei para vocês. Eu conto para alertar aos nossos corações que tudo que a gente pensar e sentir sobre os nossos entes queridos que partiram, eles vão captar. Então, nós precisamos de melhorar a qualidade dos sentimentos que nós vamos oferecer aos nossos entes queridos, aos nossos amigos. Nós temos que melhorar, porque eles vão captar tudo. Em 1954, a minha mãe sofreu uma alergia enorme a um comprimido chamado Cibalena. Vocês conhecem Cibalena? Ah, tem gente da minha idade aí. Só um pouquinho de gente que conhece Cibalena. A minha mãe teve uma alergia tão violenta que o corpo dela abriu quase em feridas. Aqueles vergões, os vermelhidões, manchas vermelhas, manchas roxas no corpo inteiro. A nossa casa, meu pai também trabalhava na fazenda Modelo. A nossa casa era a poucos metros do escritório do Chico. E então, ele depois do serviço passava lá em casa para aplicar os passes em minha mãe. Daí, alguns dias, tinha melhorado tudo e ficou uma mancha roxa na testa dela. Uma mancha avermelhada, roxeada. E ela perguntou ao Chico: Chico, essa mancha não vai sair? Ele falou: não, Lia. Essa mancha nunca mais vai sair. Para todas as vezes que você se olhar no espelho, você saber que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Este fato encerra um ensinamento tão profundo. Nós escolhemos as nossas provas. Espíritos mais elevados do que nós nos ajudam a escolher as nossas provas que vamos enfrentar aqui na Terra. Então a minha mãe, com certeza, por sentir que tinha a alma ferida, ela escolhe a lepra para as feridas saírem da alma e ir para o corpo. E ela depois saía livre, com a alma saudável. E então, quando a minha mãe escolhe a lepra para curar as feridas da alma, e olha, gente, as feridas da nossa alma não são feridas que os outros nos fizeram, não.
As que ferem são as que nós fazemos aos outros. Então, a minha mãe escolhe a lepra, e com certeza alguém diz a ela: olha, você não precisa escolher a dor, pode escolher o amor. Trabalha, vai para a terra, fica saudável, mas trabalha, ama, serve, ajuda. E minha mãe fez isto. Então, gente, nós podemos compreender perfeitamente o que Jesus queria dizer. E o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. O amor. Só que nós, quando nós viemos para a terra, a gente escolhe a dor. Os filósofos do mundo inteiro querem saber a origem do mal no mundo. Se foi Deus que criou o mal, e não foi. Nós é que criamos o mal. Mais à frente a gente volta nesse assunto. A gente cria o mal no momento que a gente escolhe resgatar o nosso passado de equívocos com a dor. Nós podemos escolher o amor. Não precisamos de escolher a dor. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá. E ele passeava com ela todas as manhãs na bicicleta apropriada para ele, com a cadeirinha, com o cintinho de segurança e etc. Nesse dia o pneu estava furado. Ela coloca o meu filho numa bicicleta grande e vai passear. E para a bicicleta, para ele comprar um pirulito, ele tinha quase 3 anos, e quando ele vai subir na bicicleta, ele passa direto e cai do outro lado. Bicicleta parada, uma quedinha boba. E ele cai, dá 2 pontinhos nas meninges, assim, 2 pontinhos. Sexta-feira de manhã. Na segunda-feira ele entra em convulsão, às 7 horas da manhã, antes de 10 horas ele já estava morto. E essa babá me dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. E ela dizia, chorando: eu matei seu filho, me perdoa. Não, você não matou meu filho. Com algumas semanas eu estava em condições de explicar a ela que ela era responsável pela queda só, mas não pela morte. Que ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Então ela era responsável pela queda, mas pela morte não. Pela morte deveria haver um outro motivo. Eu tentava e ela não entendia. É aquela questão que a gente falava no princípio. Estamos estudando leis de causa e efeito há mais de 20 anos. Como é que vai querer que uma menina compreenda aquilo de uma hora para outra? E eu tentava, eu dizia a ela: olha, o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Tentava, ela não entendia. Eu falava: tá bem, então eu vou te dizer o que você quer ouvir. Eu te perdoo, esquece. Quando eu cheguei em Uberaba, 4 meses após a partida do Rangel, foi esse diálogo aí. Vocês viram esse filme? O Chico vai olhando para mim e diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho nos olhos dele, para não ter que explicar, que eu não achava que era uma questão de perdão. Eu olho nos olhos dele e falo: perdoei, Chico. E ele me dá uma resposta. Ele fala assim para mim: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você nem seu marido suportaria o remorso. Eu escrevi sobre isto e chamo este capítulo de o outro lado do perdão. Quantas vezes nós nos julgamos tão magnânimos, tão bondosos, tão especiais,
Porque conseguimos perdoar alguém que nos feriu de alguma forma, quando na verdade a gente tinha que agradecer, porque a pessoa só foi um instrumento cego de uma tragédia que tinha que acontecer, que estava escrito nas estrelas que aconteceria. Então nós temos que pensar muito nessas pessoas complicadas que surgem na nossa vida, nos fazendo sofrer, porque eles trazem para nós um aprendizado enorme, muito grande. E sabe o que Chico me contou? O seu filhinho é um espírito que abusou da inteligência em outra encarnação. Ao abusar da inteligência, ele estragou o cérebro da alma, o cérebro do perispírito. E este estrago fazia doer a cabeça dele, lá no mundo espiritual. Então ele vem para a Terra para ficar num corpo e deixar o estrago no corpo. Que estrago? Um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Este capítulo, eu explico tudo da justiça divina que a doutrina espírita tem, porque ele explica as doenças congênitas, as mortes prematuras, por que a pessoa se vai tão cedo com um câncer, com um tumor, com um infarto. Essa teoria explica, porque todos os estragos estão na nossa alma, e eles têm que ir para o corpo físico, para deixar a alma limpa, bonita, sem dor, sem problema. Porque o que conta é o corpo espiritual e não o corpo físico. Ele é uma simples ferramenta de trabalho para quando nós viemos para a Terra. Agora que vem um outro exemplo que eu acho de fundamental importância para que as pessoas se consolem. Chico me contou que ele descreve, gente, a minha sala de televisão. Meus 3 filhos brincavam na sala de televisão. Punha as almofadas todas no chão, dava uma pilha desse tamanho, eles ficavam pulando ali, dando cambalhota. E Chico contou que o meu pai ficava segurando a cabeça do meu filhinho para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Morresse antes da hora. Então, aprofundando nesta informação do Chico, nós podemos chegar à conclusão de que o acaso realmente não existe. Que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Nós podemos chegar à conclusão que não existe nem bala perdida. Podemos chegar à conclusão. É o Haroldo Dutra, meu conterrâneo de Minas Gerais, que diz: o ladrão, ele pode escolher que ele vai matar alguém aquele dia para arrumar um dinheiro para se drogar. Ele pode escolher a esquina, ele pode escolher a arma, ele pode escolher a hora, ele pode escolher um monte de coisa, mas a vítima, ele não tem autoridade para escolher, porque as leis de Deus não permitem que passe por ali quem não está na hora de partir, e partir desta forma, com este gênero de morte. As leis de Deus são perfeitas, são eternas, e são imutáveis, são perfeitas como o próprio Deus. Por essa razão, nós podemos levar a vida da melhor forma que pudermos, e poder dizer: mande a vida o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Eu falo isso:
Mande a vida o que mandar. Eu sei que eu vou dar conta. E não é porque eu sepultei um filho e então eu fiquei mais fortalecida. Eu falo isso porque nós temos uma fé raciocinada que nos diz que Jesus prometeu que em nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos carregar. A gente tem que lembrar disso quando a gente está sofrendo, quando a gente está com um problema. A gente tem que lembrar disso. Se você está com um problema, qualquer que seja ele, tenha certeza, você vai vencer, porque este problema é menor do que a sua força. Porque Jesus nos ensina dessa lei divina, que nós não receberíamos uma cruz mais pesada que podemos carregar. Então a gente tem essa certeza a gente não pode transferir certezas. Certezas são intransferíveis, mas a gente pode refletir muito sobre este Deus, soberanamente justo, misericordioso e sábio, e toma conta de cada um de nós. Não dá tempo de eu comentar sobre isto, mas é como se Jesus dissesse: ai deste planeta, onde os espíritos que reencarnam lá só acreditam na dor para resgatar o próprio passado. Ai deste planeta, por causa dos escândalos. Mas Jesus fala que é necessário que venham escândalos. Escândalo é ser assassinado, é morrer na porta de um hospital esperando uma cirurgia. Escândalo é ter um diagnóstico errado. Escândalo é você ser assassinado na rua por uma bala perdida. Isso é o escândalo. E Jesus fala que é necessário. Por que é necessário? Porque nós somos uns bobões que escolhemos maneiras escandalosas de sair dessa vida. Nós escolhemos. Então, que se cumpra a nossa vontade. E aí surge o mal, surge a dor. Mas ai daquele ladrão que empunhou a arma. Ele vai ter que prestar contas. "23 anos depois, eis-me de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus pela vida física de um filho. E eu falava: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade. Mas olha gente, a minha arrogância. Se 23 anos antes eu tinha sido arrogante com o Chico, porque vocês não tenham dúvidas, quando ele me diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? Eu falo, olhando para ele: perdoei, Chico. Todo mundo via uma mãezinha com o coração despedaçado de dor, uma mãezinha linda dizendo que perdoou a babá. As pessoas viram isso, mas o Chico viu o meu coração. Ele viu a minha arrogância. Somos tão orgulhosos que no auge da dor a gente ainda consegue ostentar o orgulho. Quando eu falo perdoei, Chico, eu estava dizendo, em outras palavras: viu como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu conheço a doutrina, Chico? Viu como é que eu conheço as leis que regem nossas vidas? Era isso que ele viu no meu perdoei. 23 anos depois eu estou na porta do CTI. Dessa vez eu estava peitando, era Deus. Eu dizia: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu não preciso mais dessa dor. Eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. Eu não preciso mais dessa dor. Olha a minha arrogância. Então a minha filha não vai, porque raio não cai duas vezes no mesmo lugar, eu pensava. E no entanto, uma dengue hemorrágica levou a Mariana em 3 dias. Da hora que ela me liga: mamãe, não fui trabalhar, até a hora que o médico saiu do CTI,
banando a cabeça, deu 3 dias. Não deu nem tempo da gente perceber o que estava acontecendo. E lá se foi a Mariana. E eu pensava, meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Eu ensinei minha filha a morrer? Ela tinha tido aula de inglês, de computação, de tênis, de balé, de natação, da faculdade. Eu ensinei minha filha a morrer? Eu lembrava, sim, ela teve evangelização infantil, mocidade espírita, trabalhava na casa espírita, evangelho no lar. Sim, ela sabe. Ela sabe que a vida continua. Que é outra coisa que a gente diz muito. A vida continua. Agora eu pergunto para vocês, essa menina, 27 anos, feliz, um monte de amigos, noiva, ia começar a construir a casa junto com o noivo, cheio de planos da vida material, e ela se vai, abruptamente. Ela ia acordar no plano espiritual dizendo, olha, que beleza, morri, a vida continua mesmo, não é que é verdade? Vocês acham que foi desse jeito? Não. Um mosquitinho tirou a vida física, ela morreu. Mas ela precisava de desencarnar. E desencarnar é o que, minha gente? É conseguir abandonar para trás todos os projetos da vida material e ter força de criar novos planos, de continuar vivendo. Vocês acham que é fácil morrer? Eles queriam saber de mim. Por que que uma mãe espírita sepulta um filho com mais coragem? Porque uma mãe espírita sabe que morrer não é fácil. Porque uma mãe espírita sabe que os nossos filhos buscam forças nos nossos corações. A mesma dor que te joga lá no chão é a que te soergue. Porque amar um filho que chega é muito fácil. Mas o verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta. E a minha filha não poderia ver no meu coração hora nenhuma. Lembram do por que tanto barulho? Por que tanto barulho? Pois é, ela estaria me escutando. Então dentro do meu coração ela tinha que encontrar frases de suporte. E não, que pena, filhinha. Que pena que você não está mais aqui. Ela não podia encontrar essa frase. Ela tinha que encontrar, olha, segue em frente. Você vai dar conta. Nós vamos dar conta disso. Segue em frente, mais na frente a gente se encontra. Muda seus planos, muda seus projetos. Vai aprender como que faça aí, como é que faz isso. E para eu mandá-la ir, eu precisava de ter verdadeiramente dentro do meu coração o desapego. E aí eu começo o meu maior aprendizado. Por que que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas? Porque só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, é que eu consegui entregá-la para Ele. Sem prendê-la no cipoal das minhas dores, do meu desalento, da minha frustração, da minha saudade. Então, morrer não é fácil. Nós não temos o direito de complicar a vida dos nossos familiares. Por essa razão que a gente valoriza muitíssimo a prece, porque sem a prece ninguém dá conta. Olha que maravilha, Santo Agostinho. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Muito obrigada.